Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Já é a quarta vez que eu gravo esse vídeo, né? Aqui quem vos fala é o professor Gelvan. Fiquei com um tema, né, que é do Jacó. Passei esse tema é do professor Jacó para ele explicar. Mas ele tá fazendo os vídeos mais curtos, né? E eu tô fazendo os vídeos mais trazendo mais aprofundar algumas coisas mais aprofundadas, então requer mais tempo. Então eu me aventurei, né? Então praticamente tá com 2 dias que eu tô estudando assim, literalmente, direto, para trazer alguma coisa bem sólida. Vou direto ao assunto porque eu não posso perder mais tempo, porque o vídeo sempre dá aí 25 minutos, 20 minutos. Então vamos lá, é um assunto polêmico que quando um evangélico fala, ou um católico fala, causa, né, um certo desconforto, deixando claro que nosso canal, não é para denegrir, falar mal de nenhuma denominação cristã. Então vocês vão ver que no final eu vou ficar neutro e vocês vão ter que aí, né, ficar com alguma posição. Ficar de um lado ou do outro, né? Mas vamos lá. Jesus em Samaria, o versículo que eu vou aprofundar é sobre lá Mateus 16, 18, onde tem aquela parte que ou Pedro é a pedra ou não, né? Os católicos falam que Pedro é a pedra, né? Porque o versículo fala que tu és Pedro e sobre esta rocha tu és Pedro. Eu vou pegar lá minha Bíblia, mas antes eu queria falar queria voltar um pouquinho no contexto. Aliás, eu vou voltar um pouquinho no contexto, depois eu pego aqui a Bíblia. É o seguinte, Jesus estava em Samaria com seus apóstolos e ele começou a indagar e falar, né? Ó, uns estão dizendo aí que o Messias, que Cristo é João Batista, né? Uns dizem que é Elias, outros falam que é Jeremias, uns dizem que é algum profeta. Aí ele indaga, e vocês, né? Acham que é quem? Quem é o Messias? Prontamente, Pedro, agora eu vou pegar a Bíblia, prontamente, eles ficaram calados, né? Pedro prontamente, né, se levantou e disse, né? Olha o que Pedro faz, né? Vou procurar aqui. Respondendo Pedro, né, aqui tem o caso do Simão Pedro, e disse, respondendo Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do teu Deus Altíssimo. Ou seja, ele, né, prontamente ele pulou e não teve nem dúvida, né? Ou seja, ele, assim, parece que ele já estava, né, só esperando, né, Cristo perguntar. Aí então Cristo falou. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão. Pedro, no caso, né? Tem outro nome aqui porque é da família é porque o Pedro, no caso, é Simão. Depois ele troca o nome de Simão para Pedro, né? Não vou entrar nesse mérito não, porque eu quero entrar aqui na polêmica mesmo. Porque, aí ele continua, né, Simão. Porque não foi a carne e nem o sangue que falaram isso a você. Ou seja, não foi Pedro, ele não teve mérito aqui nessa afirmação que ele fez, né? Mas foi o meu Pai, Cristo dizendo, que está nos céus, né? Ou seja, ele falou, não, Pedro, não, eu vou repetir novamente, ó, o que Jesus fala. Pedro afirmou, né? No caso, Pedro falou o seguinte, é, é, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Pedro, Simão, porque não foi a carne e nem o sangue que revelaram isso a você, mas foi o Pai que está nos céus. Também, aí vou entrar na polêmica, também no 18, eu lhe digo que você é Pedro, que no caso eu estou com duas folhas aqui, uma está no original e a outra está no português. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta é,
Pedro é pedra ou não é pedra? Essa é a dúvida. E eu vim descobrir que a língua materna, eu vou dizer materna, né? Posso estar até errado, mas a língua que eles falavam, os judeus, era um aramaico, né? Aí eu falei pro professor, né? O professor Jacó, o Jacó, mas o Novo Testamento está escrito em grego, né? Eu disse assim, pois é, né? Mas que coisa, né? Por quê, né? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu vou fazer aqui, dar um exemplo. Hoje, para você sair no mundo afora, para você conseguir ter mais acesso às coisas e compreender mais as coisas, você precisa saber o básico de inglês. Então, o inglês praticamente é a nossa língua universal. Até as escolas ensinam. Aqui no próprio Brasil ensina, é um requisito, né? Ensina inglês. Naquela época, eu vim descobrir que Cristo falava 3 línguas. A língua dele, né, dos judeus, que era aramaico, grego, e também tinha outra língua que era... Será que eu vou esquecer essa outra língua? Grego, aramaico e... Eu não sei se eu notei. Até porque eu tomei foi até um susto quando eu vi quando eu descobri, né? Deixa eu ver se eu notei. Você deve saber, gente, me perdoem, né? Talvez eu não notei. Eu não usei latim, né? Eu vou nem português, né? Lembrei. Nem olhar o papel, não lembrei. Aramaico. Tá aqui. Então, por que foi escrita o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque em grego, naquela época, era como se fosse o inglês hoje. Era uma língua universal global, né? Então fazia muito mais sentido que o Novo Testamento fosse escrito em grego, porque quando saísse, né, fosse espalhada a palavra, as pessoas lá de fora iam conseguir ler. Se fosse em aramaico, não ia conseguir. Então foi bem, né, esperto. Isso foi bem, né, inteligente, né? Deus é Deus, né? Então, eis a questão, né? Aí que já vai estar o tabu por causa disso aí. Aí eu vou entrar na parte, né, só da frase que divide aí os católicos e os evangélicos, né? Aí vou falar aqui do original. Tu és Petro. No caso, Petro é um substantivo que significa Pedro, né? Tu é Pedro, que é Petrus. Vamos lá, lembrar essa palavra, Petrus. Lembre aí, Petrus. Tu é Petrus, que é Pedro, é um substantivo masculino. E sobre esta pedra, no caso aqui a pedra tá Petra, que está no original. Petra significa pedra ou rocha, né? Ou seja, aqui a regência aqui tá bem certinha. Ou seja, o que é que os católicos vão dizer? Ó, seguinte, não tem sentido só essa frase ser em aramaico. Então, Jesus falou em aramaico. Prontamente, Mateus foi lá e botou o quê? Tu és Pedro, Petrus, e sobre esta, ou seja, um pronome demonstrativo feminino, e sobre esta pedra, Petra, no caso eu vou falar no original, Petra, decora esse nome também, Petra. É Petrus e Petra. Petra é um substantivo também, só que é feminino. Então aqui, né, o pronome está feminino e o substantivo feminino. Ele não poderia colocar Petrus, né, aqui, né, Petrus, né? Que se fosse, daria até mais base para o catolicismo, né? Mas vamos lá. Então vamos ver quando Mateus escreveu assim, quem foi que gostou, né? Os evangélicos, né? Por quê? Os evangélicos aproveitaram que a Bíblia, o Novo Testamento, ele traz vários e vários versículos onde diz que a pedra é Cristo. Inclusive, eu notei uns aqui, ó, por exemplo, em 1 Coríntios
3:11, lá fala que a pedra é Cristo, né, a pedra angular. Efésios 2:20 também fala que a pedra é Cristo. 1 Coríntios 10:4 também lá fala que a pedra é Cristo. 1 Pedro 2, de 4 a 8 fala. Isaías também fala. Então não vou parar aqui, né? Baseado em todo o contexto do Novo Testamento, eles diziam, não, aquele versículo vai ficar isolado, nós vamos tirar de contexto, né? Então, isso é o que os protestantes defendem. Então, não, aí faz até um pouco de sentido, né? Só lá naquele versículo lá que não vai ser a pedra, Cristo. Aí vamos aqui para a defesa dos católicos, né? Inclusive, vou até complementar a defesa aqui dos evangélicos. Eles falam, alguns teólogos evangélicos falam o seguinte: ó, se fosse para ser de fato Pedro, Mateus tinha escrito assim, ó, porque Petrus também ele faz referência à pedra. Porque quando eu vou explicar aqui, ó. Vamos ler da forma que os evangélicos queria que Mateus tivesse escrito para os católicos, né, terem base. Deveria ter escrito assim, ó. Tu és Pedro, ou Petro, e sobre, e sobre você eu edificarei, ou seja, ele especificaria Pedro. Ó, e sobre você, e sobre ti, sobre você eu edificarei a minha igreja. Ele tinha que especificar que era Pedro, aliás, né? Ou seja, tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Aí eles falam isso. Não, Mateus tinha que falar isso, então. Só que ele não falou. Aí ele deixou esse tabu pra gente, né? Só que, olha o detalhe, né? Olha o detalhe que os católicos, né, pegaram aqui bem na curva. Certamente, Cristo falou em aramaico e Mateus prontamente escreveu em grego. Isso eu nem tenho dúvida, né? Em aramaico, é por isso que eu falei para você, decorem essas duas palavras. Em aramaico, e Petros e Petra são sinônimos, são coisas iguais. Ou seja, para burlar aqui a questão do pronome demonstrativo feminino, daria para colocar Petro, porque é a mesma coisa que Petra. Então, assim, ó, Cristo falou em aramaico, e no aramaico, Petrus e Petra, é a mesma coisa, gente. Então, se ele falou em aramaico, se é sinônimo, se é a mesma coisa, então nós temos razão que de fato Pedro é a pedra. Faz um pouco de sentido, não faz? Faz sentido. Só que Mateus, né, fez essa aqui, né, esse detalhe, ele deixou esse detalhezinho aqui pra gente, né, debater, né. Isso é um debate que vem lá de 300 depois de Cristo, né. A gente é um debate que eu vim descobrir que é um longo, tipo assim, não tem, é uma coisa relativa. Inclusive, trocando, vamos trocar aqui, ó. Tu é Pedro, e sobre você hoje ficarei minha igreja. Só que Petrus faz também referência à pedra. Aí quando eu troquei aqui as palavras, né, eu disse, mas cadê a pedra, né? Aí eu fui pesquisei e vi que Petro também significa pedra. Você poderia ser as duas palavras, tanto Pedro como pedra. Aí matou, né? Ixi, então, ou seja, no final das contas, modificando ou não, né? Indo o aramaico ou deixando no grego como Mateus fez, você vai ter que escolher, né? Vai ser uma coisa relativa. Você vai ter que escolher. Você acha o quê? Que a pedra é Cristo ou a pedra é Pedro? Então eu dei aqui as opções para vocês pensarem um pouquinho. Se vocês forem pesquisar, gente, eu assisti para mais de 20 vídeos. Eu passei quase 2 dias estudando isso. Então é assim, eu não comecei a notar que estava com uma coisa errada, porque quando eu estudei lá João 1:1 e peguei no original, foi tão mais fácil, assim, deu trabalho, mas lá tipo, foi igual a matemática, teve a coisa exata. Aqui é relativo.
E eu vi debates de doutores formados aí, que são evangélicos, né? E doutores que são católicos, né? Padres aí super inteligentes, que eles concordam que trocando ou não trocando, vai ter que se decidir. Um vai, assim, gente, ó, fica com a tua opinião, que eu fico com a minha e pronto. Ah, Giovão, mas e tu, o que é que tu acha? Aí eu comecei a vasculhar para pensar que eu tenho que fazer alguma coisa aqui para dar né? Não quero trazer polêmica, mas eu tenho que vasculhar, dar pelo menos a minha opinião. O que é que eu pensei? Mas se Pedro for de fato a pedra, o Papa, né? Mas não tem nenhum, eu procurei, vasculhei. Eu fui até no IA pesquisar se tinha. Não tem base para dizer que quando Pedro morresse, tivesse um sucessor. Aí eu fui ver o que os católicos afirmam. Entendi claramente, né? Não tira a razão deles. Se vocês quiserem pesquisar também, vão pesquisar, mas eu não quero entrar nesse mérito, né? Mas eu não achei base. Não, João, porque tu não achou base, então tu tá levando aqui pro lado do evangelho. Não, gente, não é isso. Não achei, eles têm uma explicação para isso, né? Mas eu não vou entrar nesse método, nem vou entrar também no 19, né? No versículo 19, que também fala da chave, né? Não vai ficar muito grande. Então é isso. Vamos decidir, né? Então, assim, para quem é católico, acreditando, né, que de fato Pedro é a pedra, né? Eu só queria esclarecer. Para quem é evangélico, não. A pedra não é Pedro. A pedra é Cristo. A pedra sempre. O Novo Testamento fala só por causa de um versículo vai ficar isolado, não tem sentido. Então, cada um com seu quadro qual, né? Eu quis trazer isso para vocês. Se de fato vocês forem pesquisar qualquer dia sobre isso, vocês vão se frustrar, porque eu passei, ó, vocês vão ver aqui o quadro aqui, ó, o tanto de notação, ó, top. Tive que fazer, escrever tudo, assim, eu tô arriscando aqui ainda tô gaguejando o grego. Aí quando eu comecei, quando eu vi que Jesus falava em aramaico, eu digo, meu Deus, agora eu tenho que aprender aramaico. Não, eu não vou nessa não. Então assim, mas eu não decidi desistir, fui até o final e trouxe para vocês essa pauta. No final das contas, vi debates que não levaram a nada, né? Um ficou com a opinião, o outro ficou com outra opinião, e os dois têm, de certa forma, têm razão. Um tem razão, e o pior é que a gente tem que falar, eu tenho que falar isso mesmo. Os católicos têm razão e os evangélicos também têm razão, e aí fica a questão. E aí, né? Então fica essa reflexão para vocês, né? Esse tabu para vocês aí pensar aí um pouquinho. Mas é isso. Se vocês pesquisarem um dia, vocês vão ver que esse debate ele vem, ó, de séculos e séculos e nunca conseguiram definir, né, de fato. Sempre é na questão, na base do relativismo, né? Relativo. Quem não acredita, vamos acreditar aí, cada um com o seu quadro qual. Então, ó, 18 minutos, né? Fiz bem mais rápido. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É outra coisa que eu vou pedir, quase esqueci. Gente, vamos seguir o canal. Vamos seguir o canal, por favor, ajuda. Porque assim, quando segue, quando curte, quando compartilha, o YouTube, ele entende, né, que aqueles vídeos, tá de fato, de alguma forma, ele tá chamando a atenção. E ele automaticamente ele começa a divulgar. Né? Então, assim, nós estamos com um engajamento bom no começo agora. A nossa intenção, como eu já falei, né, não é monetizar, é só propagar, e vamos trazer também outros temas que falam sobre, vamos relacionar a uma causa que está, né, como a gente é professor, a gente está por dentro de muita coisa, ou seja, o alunado e o corpo discente, o corpo docente, muitos mesmo, tanto o corpo discente como o corpo docente estão passando por problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Isso é uma realidade, isso é uma coisa que está acontecendo muito, né, nessa geração, né? Então vamos trazer versículos que vão dar alento, vão dar conforto, né? Vamos fazer também isso, né? Então o cristão, eu acho que a gente é chamado também para a gente tem que ajudar, é a nossa missão.
pregar, ajudar o próximo, né? E sem olhar para trás. Enfim, uma boa noite, porque é noite aqui, né? Vocês estão vendo que a luz aqui, né? O celular não é bom. Enfim, gente, eu não vou esticar mais o vídeo, porque está com 20 minutos. Espero que você tenha gostado do conteúdo, né? E até o próximo vídeo.